Tarde, pessoal! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo de hoje nós vamos falar de regime jurídico administrativo. A administração pública pode submeter-se a regime jurídico de direito privado ou de direito público. A aplicação do regime jurídico é feita conforme determina a Constituição ou as leis, levando em consideração a necessidade ou não de a administração encontrar-se em situação de superioridade em relação ao particular. Por exemplo, o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição determina que a lei estabeleça o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo, entre outros aspectos, sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Nesse caso, ficou nítida a determinação de que esse tipo de empresa deverá submeter-se ao regime de direito privado, isso porque a natureza da atividade, exploração de atividade econômica, não permite uma relação de desigualdade. Assim, haverá casos de aplicação de regras de direito público e em outros de direito privado. Todavia, mesmo quando empregar modelos privatísticos, nunca será integral a submissão a direito privado. Nesse contexto, Maria Silvia Zanella de Pietro diferencia a expressão regime jurídico da administração pública para designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado, a que pode submeter-se à administração pública. Por outro lado, a autora utiliza a expressão regime jurídico administrativo para abranger tão somente os conjuntos de traço de conotação que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical na relação jurídico-administrativa. Em síntese, o regime jurídico da administração pública se refere a qualquer tipo de regramento, seja de direito público ou de direito privado, enquanto o regime jurídico administrativo trata das regras que colocam a administração pública em condição de superioridade perante o particular. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. De um lado estão as prerrogativas, que representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. De outro, encontram-se as sujeições, que são restrições de liberdade de ação para a administração pública. Regime jurídico: sujeições de um lado e prerrogativas de outro. As prerrogativas ou privilégios são regras desconhecidas no direito privado, que colocam a administração em condição de superioridade nas relações com o particular. São faculdades especiais que o setor público dispõe, como, por exemplo, o poder de requisitar bens e serviços, de ocupar temporariamente imóvel alheio, de aplicar sanções administrativas, de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos, de impor medida de polícia e etc. Por outro lado, as sujeições ou restrições retiram ou diminuem a liberdade da administração quando comparada com o particular, sob pena de nulidade do ato administrativo ou até mesmo de responsabilidade da autoridade que o editou. São exemplos de a necessidade de observar a finalidade pública ou de pautar-se segundo os princípios da moralidade, legalidade e publicidade. Além desses, podemos mencionar a sujeição à realização de concurso público para selecionar pessoal, de fazer licitação para firmar contratos com particulares. Dessa forma, enquanto prerrogativas colocam a administração em posição de supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e, consequentemente, nulidade dos atos da administração. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Os eminentes autores destacam que ele se baseia na existência de poderes especiais, contrabalanceados
pela imposição de restrições especiais. De Pietro, 2014. As prerrogativas e sujeições, conforme ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, traduzem, respectivamente, nos princípios da superioridade do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, caracterizando-se pela chamada verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Baseia-se na ideia de que o Estado possui a obrigação de atingir determinadas finalidades que a Constituição e as leis exigem. Assim, esses poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o fim, o interesse público. Dessa forma, havendo conflitos entre interesse público e os interesses particulares, deverá prevalecer o primeiro. Por outro lado, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Essas limitações decorrem do fato de que a administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, nem tampouco titular do interesse público, mas sim o povo. A indisponibilidade representa, pois, a defesa dos interesses dos administrados. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo Alexandrino e Paulo, a administração somente pode atuar quando houver lei que autorize ou determine sua atuação e nos limites estipulados por essa lei. Dessa forma, enquanto os particulares atuam conforme a autonomia da vontade, os agentes administrativos devem agir segundo a vontade da lei. É importante destacar que Maria Silvia de Zanella de Pietro diz que os princípios fundamentais que demonstram a bipolaridade do direito administrativo, de um lado as prerrogativas, de outro e as sujeições, são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Perceba que outrora, autora troca o princípio da disponibilidade pelo princípio da legalidade para demonstrar as sujeições administrativas. E na prova, o que fazer? Em geral, as bancas adotam o posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, os princípios basilares do direito administrativo são supremacia do interesse público sobre o direito privado e indisponibilidade do interesse público, porém, a afirmativa que inclui o princípio da legalidade também deverá ser considerada correta. Porém, a afirmativa que inclui o princípio da legalidade também deverá ser considerada correta. Bandeira de Mello utiliza a expressão indisponibilidade pela administração pública dos interesses públicos. Alexandrino e Paulo, 2011. Princípios basilares ou fundamentais do direito administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Maria Silvia Zanella de Pietro, supremacia do interesse público e legalidade. Independente de quais são os princípios basilares, o fundamental é entender que o regime jurídico administrativo resume-se em um conjunto de prerrogativas e sujeições especiais que permitem, de um lado, o alcance da finalidade pública do Estado e, de outro, a preservação dos direitos fundamentais do patrimônio público. Então vamos a algumas questões. CESP. Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico administrativo? Comentário. Então, os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico administrativo? Segundo L. Lopes Meirelles, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Não nos cabe aprofundar nesse conceito hoje. O que importa agora é que, justamente em decorrência dessa manifestação unilateral, os atos administrativos aplicam-se sobre o regime jurídico administrativo, independente do poder responsável por editá-los. Assim, os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e Judiciário também se subordinam ao regime jurídico administrativo. Então, não é porque ele não está no Executivo que ele não vai se sujeitar a esse regime. Gabarito correto. CESP. O exercício das funções administrativas pelo Estado deve adotar unicamente o regime de direito público, em razão da disponibilidade do interesse público. Então, CESP. O exercício das funções administrativas pelo Estado deve adotar unicamente o regime do direito público, em razão da disponibilidade do interesse público. Comentário. Conforme determina a Constituição e as leis, teremos situações de aplicação de regras do direito público e do direito privado. Nunca teremos aplicação exclusiva de direito privado. Neste momento, vale citar o conteúdo do artigo 54 da Lei 8.666 de 93, Lei de Licitações e Contratos. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente aos princípios da teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado. Assim, a lei de licitações destaca a aplicação subsidiária de regras de direito privado e contratos administrativos. Em geral, serão poucos os casos de aplicação única e exclusiva de um tipo de regramento, tanto que alguns doutrinadores até contestam a existência desses dois ramos, direito público ou direito privado. O que nos interessa, no entanto, é que, mesmo no exercício da função administrativa, teremos a aplicação de regras de direito público ou de direito privado. Dessa forma, a questão se encontra errada, pois temos sim a aplicação do regime do direito privado. Para finalizar, devemos lembrar que Maria Silvia Zanetti Pietro faz a distinção entre o regime jurídico da administração pública, que envolve a aplicação dos regimes de direito público e de direito privado, e a expressão regime jurídico administrativo, que abrange tão somente o regime jurídico de direito público. Gabarito errado. CESP. O regime jurídico administrativo pauta-se sobre os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do interesse público pela administração, ou seja, elege-se sobre o binônimo prerrogativas da administração, direitos dos administrados. Comentário. Vejam que o posicionamento da banca seguiu os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da disponibilidade do interesse público pela administração representam a base do sistema administrativo, regime jurídico administrativo. Assim, de um lado temos as prerrogativas, que colocam a administração em supremacia sobre o particular, e de outro temos as sujeições, que buscam preservar os direitos dos administrados. Correto, gabarito. CESP. As prerrogativas do regime jurídico administrativo conferem poderes à administração, a colocada em posição de supremacia sobre o particular. Já as sujeições servem de limites à atuação administrativa, como garantia do respeito às finalidades públicas e também dos direitos do cidadão. Comentário. O regime jurídico administrativo é composto pelas prerrogativas que colocam a administração em posição de supremacia perante o particular e pelas sujeições que servem de limites à atuação administrativa. Enquanto as prerrogativas auxiliam no alcance dos interesses coletivos, as sujeições servem de contrapeso, garantindo a defesa dos interesses individuais e conduzindo a administração para o alcance da finalidade pública. São consequências lógicas das restrições, por exemplo, o dever de licitar e de realizar concurso público. Assim o item está perfeito. CESP. O sistema administrativo ampara-se basicamente nos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Comentário. Essa é para consolidar. O regime jurídico administrativo pauta-se nos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Gabarito correto. Princípios da administração pública, noções gerais, nosso próximo vídeo.